E aí galera, beleza? Vou falar um negócio aqui. Por um acaso essa semana agora passada, eu fui numa formatura e, por incrível que pareça, tinha um pessoal de psicologia formando e tal. E o chefão lá do curso de psicologia começou a aproveitar aquele momento, aquela cerimônia, e ele estava no microfone, né? Teve a oportunidade de falar no microfone. Aí ele foi falar umas bobagens. Foi falar coisas contra o Bolsonaro e a favor da esquerda. Ficou enaltecendo Paulo Freire e falando que para uma pessoa ser embaixador tinha que saber mais do que fritar hambúrgueres, né? Uma clara alusão ao filho do Bolsonaro que está para ser indicado embaixador nos Estados Unidos, né? Isso aí é tipicamente uma forma de agir da esquerda e das feministas também. Aproveita um momento desse, onde é o centro da atenção, tenta se valer como se fosse um detentor moral, né, ou de conhecimento acima da média, para falar umas merdas dessas. E numa situação, numa oportunidade, onde não há a chance de entrar numa discussão. Então vai lá, fala a merda que quer, vira as costas e mete o pé, né? Até rimou. Então você não entra, não tem como você entrar na discussão. Ele vai lá, fala a merda, vira as costas, acabou. As pessoas são obrigadas a ouvir e a pessoa sai como se fosse, né, o bambambam. Se eu tivesse a chance, por exemplo, na hora que o idiota falou essa merda, eu falaria pra ele, ué, interessante, mas para ser presidente basta saber garranchar o nome, nem ser completamente alfabetizado não precisa. Mas para ser embaixador tem que saber mais do que fritar hambúrguer. Porque esse pessoal da esquerda e as feministas são muito hipócritas, né? Então assim, por que eu estou falando isso? Porque alguém do curso de psicologia, ou seja, são pessoas que a gente encontrará no nosso dia a dia cuidando das pessoas, justamente da cabeça das pessoas. Porque uma pessoa que é formada em psicologia e pior, é chefe, né? É alguém que manda num curso de psicologia e usa Paulo Freire para doutrinar psicólogos que estão formando agora. Olha o perigo que nós temos, porque nesse pacotão todo de esquerda vai o feminismo junto. Entendeu? É como se fosse o pacote Office dentro do Windows. O feminismo sempre está junto com a esquerda. Então a gente tem psicólogos doutrinando as pessoas dentro dos seus tratamentos pseudo-psicoterápicos, vamos dizer assim. Não sei se é o termo mais bonitinho para ser usado. Eles estão doutrinando as pessoas que o feminismo é algo legal, é algo bacana. Né? Aí começa a aparecer boçalidades, igual o Dom Sandro falou agora no vídeo dele. Um tal de síndrome de Simon, que uma mulher lá da Argentina parece que inventou essa história agora. Nós MGTOWs, porque esse tipo de especificação do Simon encaixa certinho na gente MGTOW. Nós MGTOWs somos uma espécie de portador de síndrome, porque a gente se recusa a gastar nosso dinheiro ou perder nosso patrimônio para mulheres. Então assim, umas coisas absurdas que aparecem. E qual é a grande questão? É essa história. A esquerda e o feminismo não tem argumentos. Se você sentar numa mesa para discutir, argumento por argumento, não tem como você discutir mentira com verdade, porque a verdade se reafirma por si só. A mentira não, a mentira precisa ser criada e precisa ser alimentada a todo instante. Vou dar um outro exemplo. Esses dias eu vi na minha cidade um paspalho que escreveu no carro dele SOS Amazônia, né? Por conta provavelmente das tais queimadas que a esquerda está tentando, né, inflar para tentar criticar o governo Bolsonaro. Mais uma vez, o cara escreve uma merda dessa no carro, ele passa, mostra aquela mensagem idiota e não abre uma chance, por exemplo, você entrar na discussão. Se eu pego um cara desse, por exemplo, garro na rua e convido ele a ser homem para entrar na discussão, eu ia falar para ele, cara, interessante, você está defendendo a Amazônia por causa das queimadas, e as queimadas anteriores, dos anos anteriores, que sempre teve, ninguém nunca questionou, e aí? Aí o cara fica sem argumento. Por isso que eu falo, a esquerda e o feminismo, eles vão, jogam uma merda no ar e saem correndo, eles não entram numa discussão. Você, por exemplo, se você sentar numa mesa para discutir com a feminista, os argumentos, né,
do dia a dia, né, da nossa sociedade, logo ela perde o argumento. Aí começa a tentar fazer o shame, né, intimidação. Aí começa a falar que o cara é misógino, que não sei o que. Aí começa a fugir da discussão propriamente. Eu vi um artigo no canal do Búfalo sobre psicologia. Eu vou ver se eu deixo o link aqui nesse vídeo. O rapaz uma espécie de professor. Ele foi dar um curso e não é que ele colocou na aula como é que a nossa sociedade é misândrica, como é que os homens são perseguidos. Uma mulher lá surtou. E não é que ele começou a botar as coisas assim, às claras, né? Ou seja, discutir com ela, mostrar a realidade para ela. A mulher ficou sem argumento, simplesmente saiu da sala e abriu uma reclamação contra o cara, chamando ele de misógino. É absurdo. E isso foi num curso de psicologia também, tá? Eu vou deixar o link aqui. É muito interessante vocês lerem esse artigo. E é assim que funciona a nossa sociedade. Por que eu estou falando isso aqui? É porque no meu canal, de vez em quando aparecem umas pessoas fazendo umas críticas. E cara, eu não sou fechado a críticas, porque só com críticas que a gente evolui. Só que é uma crítica mais ou menos igual eu estou falando aqui que a esquerda e os feministas fazem. Eles vêm, meio que jogam uma coisa no ar. E aí fica aquela situação. Se a gente reage, a gente acaba sendo taxado. E se a gente não reage, a gente acaba sendo conivente. Né? E a possibilidade de você discutir o assunto, na verdade, não existe ou fica muito rasa. Por quê? Por exemplo, aqui no meu canal é MGTOW. MGTOW, a gente tem umas opiniões e umas crenças que são básicas, são basilares. Tá? Então, de repente, vem uma pessoa aqui e apresenta uma outra situação, cara. Tipo assim, o que essa pessoa espera? Eu até falei isso de um vídeo aqui um tempo atrás. Você sempre tem que olhar o que a pessoa está esperando de você. Quando alguém faz algo contigo, você tem que parar para pensar o que essa pessoa está esperando de reação minha. Porque a vida é muito isso, ação e reação. Então você não pode ser um robozinho e fazer papel de bobo, de alguém vir, provocar você e você cair na armadilha e reagir exatamente como essa pessoa quer. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui nessa questão que eu estou falando no meu canal. Você imagina que nós somos a religião X. A nossa religião X não é a religião Y. A nossa religião X, ela é totalmente ao contrária à religião Y, tá? Aí nós, a religião X, a gente tem o nosso templo aqui. Aí nós estamos aqui fazendo nossa pregação, no nosso canto, de boa. Aí de repente alguém aparece aqui no nosso culto e fala, olha, a minha opinião, a religião de vocês está errada. Eu acho que o certo é isso, isso, isso e isso. Ou seja, a religião Y. O que você espera numa situação dessa? Se você fica quieto, você está meio que sendo conivente com o cara. Ele está vindo pregar uma outra religião dentro da sua religião, vamos dizer assim. E se você rechaça o cara, você é tratado como um ignorante, que não sabe, né, aceitar a opinião contrária. Cara, e é o que acontece aqui no MGTOW, porque a gente está aqui no nosso canal, na nossa área, falando coisas nossas. Eu, por exemplo, não fico revelando canal de mulher aí, não, de feminismo, não. Às vezes o pessoal até coloca aqui link, o que você acha disso? Aí eu entro no link e vou ver uma mulher falando merda feminista, eu nem vejo. Sinceramente, você vê vídeo de feminista é uma coisa escrota, porque você vê merda sendo dita, e eu não sou fã de ficar ouvindo porcaria, e você não tem a chance de revidar, de falar a verdade, porque é um vídeo. A mulher tá falando um monte de bobagem, você não tem como parar o vídeo e falar, olha, peraí, você tá falando merda, vamos discutir esse assunto pra eu te mostrar que você tá falando é mentira. Então, pra que eu vou ficar vendo porcaria? Então, o que acontece? Eu não fico revirando canal feminista nem nada. Aí aparecem umas pessoas aqui e fala, olha, o que você falou aí no seu vídeo MGTOW, não sei o que, eu não concordo, eu acho que isso não acontece, não sei o que. Aí o que a pessoa espera de mim? Que eu vá pedir desculpas? Que eu vá falar que, não, quer saber uma coisa? Eu acho que eu tô errado mesmo, você tá certo. Eu tenho a minha opinião. E a minha opinião vai totalmente contra ao que o cara vem aqui e expressa. Para eu reafirmar minha opinião, obrigatoriamente eu tenho que desmentir o cara. Eu vou ter que falar pro cara, olha, eu acho que você tá enganado.
Se você tá achando que a sua esposa é muito bacaninha, muito legal, que tal você pagar um detetive para investigar ela melhor? Talvez você não conheça bem a sua esposa. Ah, não, mas é porque, cara, você encontrou a unicórnio. Nossa, que bacana, cara, que legal, parabéns pra você. Tomara que ela seja unicórnio mesmo, porque o que eu vejo no dia a dia, as experiências que eu tive e as experiências que a gente compartilha aqui todo dia no nosso canal, essa história de unicórnio só costuma dar certo se for na ilha deserta. E talvez nem aqui no planeta Terra, talvez em outro planeta. Então assim, o cara tá, quando vem aqui falar umas coisas dessas, parece que tá me convidando para discutir com ele. Não é discutir a nível de argumentos, é discutir a nível de, sei lá, de xingamentos. Porque na hora que eu começar a falar pro cara, olha, se fosse você, não acreditava muito nessa historinha da sua esposa, não. Aí vocês entendem que na hora que eu tomar a postura da minha opinião MGTOW, obrigatoriamente o cara vai se sentir ofendido? Se é que não é essa a intenção do cara vir aqui falar isso. Porque, cara, se o cara vir no canal MGTOW fica falando que encontrou o unicórnio dele, cara, é o cara da religião Y vir dentro da religião X e falar, olha, meu Deus, é o correto, de você está errado. Se você acredita que a sua mulher é unicórnio, cara, bacana, vai lá no grupinho de casados do bairro, vai lá fazer festinha com os grupos de casal do bairro, vai ser feliz, cara, vai ser feliz. Tem gente, hoje em dia, a pessoa é feliz de muitas formas diferentes. Agora, vem aqui no meu canal, ou de qualquer outro MGTOW, fica falando, não, olha só, a minha mulher é diferente, a minha filha é diferente. Pô, bacana, eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito no que eu vejo, no que eu vivi, né? Inclusive, eu acho que a maior mensagem MGTOW e Red Pill, principalmente, que pode ser dada, não é os exemplos, por exemplo, que eu trago aqui do meu dia a dia ou das minhas experiências que eu já vivi. A maior experiência de Red Pill que a gente pode ter é cada um de nós aqui, cada um de vocês que está vendo o vídeo, olhar para o lado, olhar para a sua vida, para sua irmã, para sua prima, para sua colega de trabalho, para sua chefe, para sua vizinha, para o que for. E olha aí o que acontece. E veja se não é exatamente o que a gente fala aqui no canal MGTOW todos os dias. Hipergamia, hedonismo, a questão da promiscuidade das mulheres, essa questão do UOL, das balzacas, tudo que a gente fala aqui, tudo. É um ensinamento que Nessan Alita fala pra gente, que é muito importante. Não dê ouvidos ao que a mulher fala, veja o que ela faz. Tudo isso que a gente vai ensinando aqui, vai falando e tal. Olha pro seu lado, cara. Eu não preciso ficar trazendo exemplo aqui, não. Eu trago exemplo porque é a coisa que acontece comigo. E às vezes pode fazer vocês prestarem mais atenção no que acontece com vocês. Eu acho que o mais importante é vocês olharem o que acontece com vocês. Entendeu? Não é ficar dando ouvido ao que eu falo aqui ou que qualquer outro MGTOW fala. Simplesmente olha o que acontece no seu dia a dia. Eu convido os senhores. Então, assim, se as pessoas pararem para olhar, né, o que acontece no seu círculo social, talvez comece a parar de aparecer pessoas aqui no canal falando assim, não, olha só, no meu caso é diferente, eu encontrei realmente uma princesinha encantada. Se fosse você, investigava melhor. Talvez ela esteja sabendo esconder muito bem as coisas. Beleza? É isso aí, galera.